Queridos, eu estou entusiasmado nesses dias. Eu sei que vocês estão vivendo aqui desde sexta-feira essa conferência. Conferência, ela tem um objetivo: conferir. E quando você confere, você entra em dois lugares: naquilo que você deixou de fazer e aquilo que você deve fazer, né? A gente confere assim: por que eu fiz e por que eu não fiz. Mas hoje a conferência, ela tem um motivo: ver o nível de fogo mesmo nas nossas vidas. Porque a igreja que vai resgatar o mundo, meu irmão, é uma igreja de fogo. É uma igreja das Escrituras, eu creio, em nome de Jesus Cristo, baseada nas Escrituras. Mas são homens e mulheres cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. Queridos, durante muito tempo, a religião evangélica, a religião dos crentes, tentou e manipulou doutrinas dentro da igreja, porque é muito mais fácil você encher as pessoas de doutrinas e regras do que enchê-las do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus não precisa ter um livro de regras debaixo do braço, querido. Ele está direcionado pelo seu coração, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O fogo do Senhor, e uma coisa que nós precisamos entender: o fogo do Senhor, ele é consumidor. Todo fogo é consumidor. Todo fogo, ele é consumidor. Se você for falar com ourives, tudo que você bota no fogo diminui, irmão. Tudo que você bota no fogo diminui. Então nós vamos nessa noite aqui, nós vamos queimar. Mas prepare para sair daqui bem pequenininho. Para que ele cresça e eu... Eita! Aleluia! Aplauda ele. Glorifique o nome do Senhor. A gente fala muito em crescer, e ele cresça, eu diminuo. Eu acho que nós não temos nem que diminuir, nós temos que morrer mesmo, irmão. Eu acho que não tem nem que diminuir, porque eu conheço os pequenininhos aí, invocados. Eu tenho um tio mesmo, rapaz do céu, nem tamanho de homem tem, me deixa um bicho bravo. E o pequeno serve para uma briga pro grande. Então eu acho que nessa noite o fogo do Espírito Santo que está ardendo nessa casa, não só por causa dessa conferência, mas desde o dia que essa igreja foi gerada no coração de Deus, não no dia que esse templo foi inaugurado, mas desde o dia que ela foi gerada no coração de Deus, ela foi gerada para um propósito: queimar no Espírito de Deus. Nós temos muitas passagens na Bíblia que nos levam a falar de fogo, mas eu queria que você fosse lá em Atos dos Apóstolos. Para mim é a mais... que representa mais para aquilo que nós precisamos viver nesses dias. Eu tenho lidado muito com pastores, amigos, e uma alegria tem tomado meu coração, porque há anos atrás nós vimos uma igreja de pastores desistentes, pastores decepcionados, frustrados, e a gente passou a observar o motivo dessas frustrações, dessas decepções, e nós entendemos que as 3 doenças do século, querido, nem digo do século, do tempo presente, é depressão. A depressão é excesso de passado. Se eu parar para pensar em tudo que eu deixei de fazer, ou em tudo que eu fiz errado, meu irmão, eu vou ficar deprimido, não tem jeito. A ansiedade é excesso de futuro. A Bíblia nos diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque o amanhã não nos pertence. E o estresse é excesso de presente. Estamos fazendo muita coisa. Conferência como essa, eu acho que a gente devia ter uma todo mês. Mas a igreja de Jesus, ela está fazendo muito ativismo, meu irmão. Eu não sei você, eu fui treinado. O Maico também vem da mesma doutrina. Nós somos resgatadores de vidas. Eu não tenho escolha, Douglas. Eu não sou, e não reclamo e não sou contra quem é, mas nós não somos pastores de seminário. E louva a Deus, eu queria ter podido, eu queria conseguido ter feito um seminário. Hoje já não consigo mais. Vou fazer 56 anos mês que vem. Então já não tenho mais cabelo. Já não tinha quando tinha 18, 14. Eu ia para a escola comer merenda e pegar piolho, irmão.
Então agora com 56 eu acho que está mais difícil ainda. Mas leia a Bíblia, ela me esclarece. Mas mais do que isso, homens e mulheres que são preparados para resgatar vidas, querido. E quando você é preparado para resgatar a vida, não é a sua vontade, não é do seu jeito, é da vontade dele e do jeito dele. Eu confesso, se fosse para escolher, eu não queria estar aqui. Nós não tiramos férias esse ano. E na quinta-feira um amigo nosso nos ligou e nos ofereceu um apartamento. Meu Deus, eu pensei que Deus amava eu. Deus ama ele, irmão. Deus ama. Ele nos ofereceu um apartamento ali na Praia do Mariscal. E a minha família está declinando comigo. Tinha tudo prometido que vinha comigo hoje. Rapaz do céu, o que é que uma praia não faz? Desistir, deixar eu vir sozinho. Mas eu confesso, se fosse para escolher, eu queria estar lá. Estão os meus filhos ali, meus netos, minha esposa. Ontem à noite, sabe o que eu fiz ontem à noite, Mike? Espetinho. Meu Deus, eu fui vendedor de espetinho na igreja, irmão. E a minha filha mais nova, ela não lembrava. Aí eu falando ontem assim, vamos fazer um espetinho? Para muita gente para comer, não dá para carne da cara, irmão. A ideia a gente inventa. Eu faço o xixo, que é carne, cebola, tomate, bacon, sabe, o fio de frango, de linguicinha, de carne. Rapaz do céu, e as minhas filhas gostaram tanto. Aí a minha filha disse, pai, foi o melhor que eu já comi na minha vida. Eu digo, vou falar com os meninos, quem sabe vou botar uma barraquinha lá na frente da igreja de novo. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse para escolher eu estaria lá. Mas o escolhido não tem escolha, querido. Não foi eu que escolhi Jesus, ele me escolheu primeiro. E a escolha dele me deixou sem escolha. A escolha de Jesus me deixou sem escolha, querido. Ele me escolheu mesmo com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, mesmo me conhecendo, porque a Bíblia diz que ele sonda o coração dos seus filhos. Mesmo ele conhecendo no mais íntimo, no mais profundo, ele me escolheu. Então não dá para ficar em casa. A praia é gostoso, não deixe de ir não deixe de se divertir com a sua família, com seus filhos. Mas não deixe de fazer o que você foi chamado para fazer. Nesses dias, queridos, nós somos vela, viu? Falando de fogo, nós somos vela. E sabe o que é importante da vela? Que a gente só se lembra dela quando fica sem luz. E nós estamos vivendo num mundo sem luz, querido. Nós estamos vivendo num mundo sem luz. Tem muito brilho, mas não tem luz. E eu não estou falando do mundo fora da igreja, não. Eu estou falando do mundo gospel. Graças a Deus que nós não somos crentes, nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus, aleluia. Glória a Deus por isso. Então é um mover que tem muito brilho e não tem luz. E a vela, você só se lembra dela no dia que acaba a luz. Aí sabe o que você faz? Sabe o que é o problema hoje? As pessoas estão acendendo luz de emergência. Nós temos luz de emergência, só que a luz de emergência ela tem que ter bateria, viu, irmão? Senão ela não funciona. Você tem que carregar a bateria. Agora a vela não, a vela é baratinho. Danado, está lá. E sempre você deixa agora a vela, para quem não fuma, né? Graças a Deus nós não fumamos mais, né, irmão? Aleluia. Já deixa a caixa de fósforo junto. E a gente só se lembra da vela no dia que a luz acaba. Só que, e a vela só tem uma função, queimar. Só tem uma função para a vela. E quando nós tínhamos carro velho, era passar na correia também. Passava a vela na correia para não apitar. Só que saiba de uma coisa, que enquanto ela queima, querido, ela ilumina. E a igreja que Deus está confiando nesses dias é uma igreja que ela não está preocupada com o sucesso. Ela não está preocupada nas paradas, em quantos likes, quantos milhões de seguidores, mas ela está queimando, irmãos. E as pessoas estão sendo incendiadas em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Tudo que Jesus nos ensinou foi isso, meu irmão. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus aqui é gostoso, com essa equipe linda, meu irmão, com esse ambiente maravilhoso, né? É muito bom. Mas quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo, você não precisa estar lá na fila do pão. Mas você sabe que ali você é um representante de Deus naquele lugar.
Nós confundimos a oração em língua em ser cheio do Espírito Santo. A oração em língua é um dom do Espírito. E ela é um dom egoísta, porque aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Não quer dizer que você não tenha que orar. Se você puder, ore o dia todo em línguas, para ser edificado, ser transformado. Agora, a oração em línguas, ela é a expressão para você ser cheio. Agora, queimar no Espírito, querido, é com os nossos gestos, é com a nossa vida. Nós pregamos o Evangelho, aí se preciso for, abrimos a boca. Nós pregamos o Evangelho com a casa que moramos, nós pregamos o Evangelho diante da nossa vizinhança, do carro que andamos, com os nossos filhos. Nossos filhos representam o Evangelho de Cristo, que é ministrado dentro das nossas casas, dos nossos lares. E eu aprendo muito com Jesus, queridos. Desde que me converti há 25 anos atrás. Em fevereiro, esse mês, o Mevan está fazendo 25 anos em Itajaí. Eu tive algumas experiências com Deus, mas me converter verdadeiramente, eu me converti em fevereiro de 2001. Quando o Mevan, há 3 dias de inaugurar o Mevan. Mas no dia que inaugurou o Mevan, já começou bem expressivo lá em Itajaí, na época, através da vida do nosso apóstolo. E naquele dia, meu irmão, eu tomei uma decisão na minha vida. Foi difícil, porque a gente acha que recebe o Espírito Santo e vira uma chave dentro da gente, e a gente agora não vai pecar mais. A gente acha que, sabe pior que é de tudo, que durante muito tempo foi ensinado isso, que você só recebe o Espírito Santo se você merecer, que você primeiro tem que parar de beber para receber o Espírito Santo de Deus. Aí depois você para de mentir para receber o Espírito Santo de Deus. Depois você para de enganar para receber. Isso é mentira, irmão. Se verdadeiramente confessares que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, você recebe o pacote completo, querido. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo não vem porque você merece, ele vem porque você precisa. Ele vem porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso que eu estou gastando a minha vida para a igreja e instituição Darlan. Eu acredito na igreja que reúne pessoas, irmão. Eu acredito na igreja das 4 paredes. Eu acredito na igreja do telão de LED. Eu acredito na igreja da bateria. Eita Deus maravilhoso. Eu acredito na igreja que a gente vem mostrar a camisa nova no domingo. A irmã mudou o penteado. Como é que diz? Na nossa época fazia permanente. Agora não é mais, né, irmão? Não tem mais permanente, sumiu, né? Eu me lembro da minha mãe de fazer permanente. Vinha para casa com aqueles bob, grampo, um lenço. Hoje em dia o lenço a mulher amarra no pescoço, da cintura. Lenço da cintura, irmão. Me lembro do lenço amarrado no cabelo. Hoje a mulher amarra o lenço na cintura. Virou moda. Aí a mulher, onde é que vai mostrar o cabelo novo no domingo, se não é na igreja? Para as outras reparar, dizer, não sei, não gostei dessa cor dessa vez, não. Eu acho que ela ficou muito velha com essa cor de cabelo. Aí já chega na frente, ai, guria, ficasse tão linda, mentirosa. Essa é a igreja, querido, que tem cachorro quente no final. Porque barriga de crente é cemitério de salsicha, irmão. Festa de crente, igreja de crente tem que ter hot dog. Essa é a transformação da alegria do povo de Deus. Você não é perfeito, meu irmão. Você não vem para esse lugar para receber, porque Ele não precisa te dar mais nada. O mais importante Ele já fez por nós. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele ainda dá. Ele é tão maravilhoso que Ele ainda cura. Pelo poder que há no nome dEle. Eu acredito nessa igreja. Estou gastando a minha vida por ela. Eu tenho falado para as pessoas, para esses desigrejados que estão aí em casa. Tem mais de 5 milhões de evangélicos hoje no Brasil desigrejados, sem igreja, porque diz que não precisa. Vá se converter, Lazareto.
Ser crente na frente de uma televisão, ser crente no YouTube é fácil. Quero ver ser crente aqui, quando a gente está dando glória a Deus e aleluia, e está caindo mais, muitas vezes, e quantas vezes, meu Deus, eu me lembro com o talão da luz e o boleto dentro da Bíblia, para Deus fazer um milagre. Oh, lugar bom é a igreja. A gente bota o talão da luz dentro da Bíblia. Oh Deus, faz a tua obra. Aí tem uns desigrejados aí dizendo que não precisa, que a igreja somos nós. É fácil, aí é fácil, cara. Você tem que mostrar as suas mazelas para os outros, tem que mostrar as suas dificuldades, os seus defeitos, e mesmo assim conviver em harmonia. Comunidade é isso, querido. Nós vamos fazer comunidade de pessoas iguais é fácil. Por isso que a religião durante muito tempo quis dizer como que tinha que ser o nosso cabelo, como tinha que ser a nossa roupa e como que nós devíamos nos comportar, porque é fácil. Difícil é encher as pessoas do Espírito Santo. Não é tremer de medo de Deus, é temer a Deus, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. É dizer, olha meu irmão, tem segredo ainda para ser descoberto, coisas que o Luiz Hermínio ainda não sabe, que o Silas Malafaia não sabe, que ele não revelou nem para o Billy Graham, tem ainda escondido. Por causa do nosso temor a ele, ele vai revelar para nós, irmãos. Aleluia, eita, eu amo ele. Meu Deus, e eu não quero nem competir com o Billy Graham, quem sou eu? Mas eu sei que tem segredos ainda, porque ele prometeu, está na palavra dele. Essa é a atmosfera do fogo, querido, que o homem, um empresário sobe aqui em cima com o microfone na mão e não está preocupado se a palavra é bonita. Quem fala a verdade não precisa se preocupar em falar bonito. Vamos fazer o Pix aí, gente. Como é que foi? Massa pra caramba. É isso que eu acredito. Fazer performance é fácil, meu irmão. Fazer performance é fácil, a religião ensinou isso. Botar uma roupa bonita, um sapato. Pensa que eu não sei que tu tinha aquele sapatinho bico fino. Pensa que eu não sei que tu tinha aquele de duas cores. Aleluia. Como se a roupa pregasse, como se a roupa vivesse, ou como se a roupa mostrasse alguma coisa. Como dizia minha avó, por fora sedas e renda, por dentro Deus me defenda. A igreja que trata é essa, viu, irmão? E tem mais uma coisa, e tem gente até hoje buscando uma igreja perfeita. O dia que você achar uma igreja perfeita, por favor, meu irmão, de todo o coração não entra. Porque se você acha que tem uma igreja perfeita, se entrar, você vai estragar ela. Como que vai ter algo perfeito com pessoas imperfeitas? Perfeito é Jesus, querido. Ele é o único que é perfeito. E sabe o que é que ele faz? Ele nos aperfeiçoa nele. Aqui nesse lugar, que faz conferência, que dá correria para o pastor, e gente correndo, e gente na cantina, e escala para louvor. Paleta, teve paleta de cor hoje? Eu vi na paleta, viu? Nem sabia, vi na paleta. É que agora eu acostumei, tá, Maico? Só uso cores claras e escuras para pregação. Não uso mais estampado, nem lista, nem xadrez. Vem com a dica aí, meu filho. Porque esse dia eu cheguei numa igreja para pregar. O cara foi entrar no estacionamento. O cara, não tem lugar aí não. Quando ele viu, ô pastor Ulisses, é o senhor? Conheci por causa da camisa. Eu estava com a camisa do cartaz. Essas camisas xadrez, estampada, marca muito, está gravando. Então agora é cores claras e escuras. Aí pode usar a mesma camisa toda a vida, que eu preciso mudar o fundinho aqui mesmo, acabou, irmão. Aleluia. Você abriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo
Os mandamentos que Jesus deu aos apóstolos foi através de quem? Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite. Eu acredito em ensinamentos, querido, se for debaixo da graça e da luz do Espírito. Eu acredito na revelação, viu, Darlan? Eu acredito hoje, para você entender, querido, nós estamos estudando um pouquinho, que eu falei que eu não faço teologia, mas eu gosto de estudar um pouquinho. E esse ano eu tive o privilégio, em novembro do ano passado, uma viagem que nós tínhamos ganho em 23, ano passado, nós fomos a Israel. Se você perguntar assim para mim, pastor, o senhor foi para Israel? Eu fui. Eu não vou dizer que eu fui obrigado, mas se tivesse que escolher, eu preferi o dinheiro que eles gastaram comigo do que a passagem. Porque Israel eu já conheço do meu coração e na minha mente. Mas as pessoas, o pastor Luiz Hermínio, ele tem uma agência que patrocina ele, para ele ir viajar com eles, e dessa vez foi muitas pessoas, então ele teve direito a 4 passagens, e nós fomos para Israel. E, meu irmão, era para nós irmos em 23, mas 23 teve a guerra lá, e confesso que eu não estava seguro de ir, não seguro com medo de guerra, porque quem morre de véspera é peru, irmão. Esse é o ditado. E sabe por que o peru morre de véspera? Porque eles comemoram aqui na nossa cultura açoriana, na nossa cultura regional aqui, não é costume. Obrigado, querido, aleluia, muito obrigado. Não é costume do peru, né? A sadia que veio com o perdigão, que era o peru, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum. E era muito comum o cara criar a ave, um peru para matar no final do ano. Ele matava um dia antes, para dar o tempo de limpar. E diz que é bom para o peru é dar cachaça para o peru. Diz que dá cachaça para o peru antes de matar, amolece a carne. Aí diz que o cara chegou na véspera de peru, pegou 1 litro de cachaça e foi para o galinheiro para dar para o peru. E demorou, deu meio-dia, deu 3 horas da tarde. Chegou o final de tarde, foram lá buscar ele. Chegou lá, ele estava sentado no fundo do galinheiro, abraçado com o peru. Aí disseram: ô, tu não vai matar o peru? Matar quem? Ninguém bota a mão no meu amigo. Bebê assim, bebeu uma junto, já vira amigo. Então ninguém morre de véspera, irmão. Eu não estava, medo de morrer eu não tenho, porque quem já morreu não tem medo de morrer. Às vezes a gente se preocupa, é claro, a gente faz muitos planos, e eu acho que se Jesus fosse anunciar a sua vinda para os próximos dias, muita gente ia querer que Jesus adiasse. Muita gente ia dizer: não, Jesus, mas meu caderninho de plano desse ano, botei o dinheiro no envelope, tudo aqui, ó, meu plano nem 26, deixa eu acabar primeiro esses planos, já paguei por eles, né? Eu acho que muita gente ia adiar a volta de Jesus se tivesse o direito de escolher. Graças a Deus nós não temos, porque Ele não nos disse, Ele só disse que o dia que Ele está em Deus preparando o lugar para nós, e o dia que esse lugar estiver pronto, Ele vai vir nos buscar para estar com Ele. Então eu creio que o lugar é bem especial, porque Ele não veio ainda, né, irmão? Para entender o quanto nós somos especiais para Deus, importantes para Ele. Então eu estive lá, era para nós irmos 23, começou a guerra, não fomos. Em 24 eles foram, alguns que já tinham pago, eles foram para Grécia e para Itália. Eu digo: não quero, Grécia e Itália eu não quero ir, Luiz, se for para ir eu vou em Israel. Eu disse: então levaram outro pessoal. Aí chegou ano passado, mesmo assim nos levaram na Itália. Fui a Portugal, eu que não tinha nem carimbo no meu passaporte, o único país que eu tinha ido era no Paraguai, irmão. Ainda nem fui pregar, fui lá na Casa China comprar uma muambinha. Mas comprei na cota, então não é contrabando. Só fui lá e comprei na cota. Cara, tem mais 5 pessoas comigo no carro para levar mais coisa. Mas foi na cota. E nós chegamos. Fui para ano passado, fomos uma Itália de passeio. Em 24 nós fomos para a Itália. E ano passado, no começo do ano, eu fui a Portugal com meu irmão Luiz. Fui ministrar lá. Era o sonho da minha vida. Minha avó, descendência, minha família, descendência portuguesa. E nós sempre tivemos o sonho. Eu sempre tive o sonho de ir em Portugal, e eu fui para estar com o Luiz. Chego lá, tive a oportunidade de ministrar naquele lugar, e esse ano vou voltar. Foi muito bom, a gente vai voltar lá para ministrar com nossos irmãos. Mas resumindo, em novembro nós fomos para Israel, e eu tenho dificuldade de avião.
O meu problema de avião, eu viajo hoje, mas Deus sabe, é uma luta para mim viajar de avião. Tenho viajado bastante hoje, está mais perigoso viajar de carro do que de avião, eu sei. Mas até a gente sabe, mas na hora que entra no avião, parece que uma chave vira e dá um negócio ruim, irmão. Então nós íamos para Israel e o irmão disse: pastor Ulisses, estava dando remedinho. Olha, pastor, o senhor que tem medo de avião, o senhor toma esse remedinho aqui, o senhor vai dormir a noite toda. É 11 horas de viagem, irmão, dentro do avião. Eu já fiquei imaginando. Aí eu estava até procurando o nome do remédio, algum médico que me desse a receita para me tomar o remédio, para dormir aqui e acordar lá. E o irmão da agência e disse assim: pastor Luiz Hermínio, o senhor vai de primeira classe e nós vamos mandar o pastor Ulisses e a esposa dele de primeira classe também. Aí eu já fui comprar Red Bull, irmão. Eu digo: agora eu quero ir acordado. Se é primeira classe, eu quero comer tudo que eu tenho direito, da uva, da queijo, da salame, da sanduíche. E se tiver colírio, pode pingar 3 gotas em cada zóio aqui, que de graça eu queria tudo, irmão. Eu fui acordado e é diferente mesmo, o negócio é diferente. O negócio é diferente, irmão. Eles dão uma meia para a gente botar, não sei para que serve, mas eu botei. O cara veio com a meia, para que serve botar uma meia? Botei a meia até no joelho. E fiquei a noite toda brincando com uma cama. E fui para frente, para trás. Fiquei a noite toda naquele negócio. E assisti tudo, música. E vi filme, e comi tudo que eu tinha de direito. E chegamos em Israel. E a minha dificuldade de ir para Israel é porque eu não tenho nada contra, querido. Meu Jesus morreu judeu. Meu Jesus foi judeu, é judeu. Só que meu Jesus, ele estabeleceu um reino perpétuo e inabalável. Meu Jesus quebrou a lei. Meu Jesus quebrou a lei. Então eu não posso, pode ter talide, meu irmão, pode ter quepá, pode ter óleo ungido que diz que é de Israel, nem é de Israel, o cara compra no mercado da esquina. E eu não tenho problema com isso, mas isso não substitui meu Jesus. Eu tenho visto uma igreja muito judaizante, uma igreja muito... cara, Jesus, ele... meu irmão, em todo tempo em que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja Senhor de tudo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem a adoção de filhos. E porque sois filhos, sois herdeiro. Jesus, ele quebra a lei, meu irmão, para que eu e você sentássemos à mesa. No capítulo 22 de Mateus, a Bíblia diz que um banquete estava pronto do rei, a filha do rei. Jesus fala em parábolas, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, um rei, que preparou as bodas do seu filho e mandou chamar os convidados. Você já ouviu isso? Claro que já. Aí a Bíblia diz que foram chamar os convidados e os convidados não quiseram ir. Aí chegou a nossa vez, irmão. E quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eita! Aí sabe o que ele diz? Então vai nas ruas, nos valados e traz todos. Eita! Traz todos que vocês encontrarem. Aí nós estamos lá na festa. Eita! Mas o rei vai passear na festa, viu, irmão? Aí ele diz que o rei foi passear na festa. E ele viu um moço que estava sem veste de núpcias. E a Bíblia diz que aquele rei chegou para aquele moço e disse: amigo. Ele não chamou de vagabundo, ele não chamou de sem vergonha, de drogado, de mentiroso, de safado. Ele disse: amigo, por que tu estás sem veste de núpcias? E a Bíblia diz que aquele moço se calou. E porque ele se calou, ele foi tirado da festa. Aí eu fico: Senhor, eu fui brigar com Deus. Você já brigou com Deus, irmão? Você não? Então passa por o que eu passei para você ver se você não ia brigar com Deus. Estou lá vendendo espetinho na porta da igreja para sustentar a minha casa. Vendendo espetinho na porta da igreja. Tenho uma tática. Botei ontem eu botei no espetinho bacon. O bacon tudo que bota o bacon é bom, irmão. Desgraçado, só não é bom para veia do coração. Isso aí não é bom para veia, o resto ele é bom para tudo. Eu fazia espetinho na frente da igreja, irmão. Aí montei a barraquinha na porta da igreja. Luiz Hermínio: não, aí na porta não pode. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou vender espetinho, meu Deus? Sem cheiro, porque o espetinho a pessoa come pelo cheiro. O cara não experimenta para ver se está bom. Ele vê ele sente o cheiro, dá vontade de comer na hora.
E ele botou a churrasqueira lá no fundo da igreja. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? Quando eu contava essa história antes, eu dizia que era tapoé, mas não era tapoé não, irmão. Não tinha dinheiro para tapoé naquela época. Era aquele pote da margarina Quali mesmo, lembra a margarina de 1 quilo? A Quali. Eu levava umas fatias de bacon dentro daquele pote. Quando o Luiz Hermínio chamava o povo para frente para orar, irmão, eu jogava aquele bacon na brasa. Levantava aquela fumaça, eu ficava em cima da churrasqueira. Depois eu saía andando dentro da igreja. Eu digo, ei, tem espetinho lá fora. Eu estou lá vivendo isso, irmão, vendendo espetinho. Irmão do Luiz Hermínio, do dono da igreja, que eu pensei que a igreja tinha dono, irmão. Eu ainda pensava que a igreja tinha dono. E eu brigava com Deus e com o Luiz Hermínio. Eu digo, não é possível que meu irmão me deixe passar uma prova dessa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que Deus esconde, ninguém mostra, viu, meu irmão? Mas aquele que Deus mostra, ninguém esconde. E se você não sabe, talvez vai até ajudar muito. O nosso Deus não abre as portas, nosso Deus abre a porta. Porque pior do que ter uma porta fechada é ter muitas abertas. Muitas portas abertas a igreja tem se perdido nesses dias. Deus abre a porta, e a minha não tinha aberto ainda. Eu precisei entender isso, porque tudo tem um jeito, um modo e o processo. O problema é que essa gente só quer saber. A palavra tem que se cumprir amanhã. Nós somos uma igreja. Nós somos, eu digo, Itajaí, aqui Tijucas, a igreja é uma benção, glória a Deus, lugar abençoado que é Tijucas. Vim muito comprar doce Chaves aqui de balde, vinha com a minha avó, meu Deus, eu vinha de Praiana, comprar doce Chaves, eu digo, meu Deus, eu vinha na fábrica de bolo doce, só porque comprar mentira, ela ganhava, porque a dona da fábrica era amiga dela. Eu digo, vó, que vergonha, vó, ir lá em Tijuca, buscar balde de doce. Vinha com aquele balde dentro da Praiana, aí veio sentado em cima do balde no corredor, porque não tinha lugar para sentar. Eu vivi isso. Então eu estou aqui na frente, aqui, vendendo espetinho e passando prova, meu irmão, e dificuldade. Só que eu tinha tomado uma decisão, eu tinha escutado uma palavra, eu tomei posse dela. E um dia o Judson de Oliveira foi ministrar lá no Mevan, liberou uma palavra e eu tomei posse dela. Mas eu continuei vendendo espetinho. Aí um dia a pastora Alita foi lá pregar. Aquele dia foi crucial para mim, irmãos. Porque sabe quando você está naquela guerra interior, perguntando quem eu sou? O que Deus tem para mim? Qual é o meu chamado? Se você não sabe o seu chamado, eu vou te ajudar agora, querido. Se você está perdido, deixa eu falar uma coisa. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então para você que está perdido é fácil. Agora para você que está em busca do teu chamado, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Viu, irmãos? Tem uma cruz. E siga-me. Eu não sei você, cruz para mim, em todo lugar que eu vejo, ela significa morte. Então o seu chamado é esse, é morrer em Cristo Jesus, querido. Nosso chamado é: ide por todo mundo, prega o evangelho e faz discípulos. Agora eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, mas vocês conhecem. Vocês conhecem. Eu faço uma pergunta importante para você agora. Eu não preciso nem ir muito longe, mas na sua família, seria importante ter 2 pessoas iguais a você? Porque esse é o fazer discípulo. Fazer discípulos é fazer pessoas igual a você, irmão. Por isso que você precisa ser igual a Cristo. Jesus era tão gente, meu irmão. Jesus era tão gente, Jesus era tão homem, que para ele ser reconhecido pelos guardas da sinagoga, que não foi os guardas romanos que prenderam ele, os guardas romanos depois crucificaram. Os guardas romanos deram as x-batadas e depois crucificaram. Mas quem prendeu foi os guardas da sinagoga, e levaram ele para Herodes. Para Herodes não, para Pilatos. Pôncio Pilatos, que era o governador de Jerusalém, enviado de Roma. Então saiba de uma coisa, querido. Tem que ter morte. Tem que ter morte de cruz. Jesus fez isso por mim e por você. Nós temos que saber quem realmente nós somos nesses dias. Nós temos que saber que somos filhos de Deus, amados por Jesus Cristo.
Ao ponto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, Deus amou o mundo. E o quanto que Jesus amou para vir e morrer. O quanto que Jesus teve que amar, meu irmão, viver 33 anos e ter que morrer por mim e por ti. Imagina isso. Nós temos que entender esse lugar. Nós precisamos, querido. Somos cheios do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Nós não podemos ser mais uma igreja que aponta o dedo. Tudo que Jesus fez foi isso. Ele gerou discípulo, irmão. Ele era tão gente, tão homem, que o dia que Judas vendeu ele para os sacerdotes, para o sumo, porque até isso eles tinham corrompido, tinham criado um cargo que não existia, sumo sacerdote. Até aí perguntaram, tá, mas como que nós vamos saber? Olha só, vocês são tudo igual, a barba é igual, o cabelo é igual, a roupa é igual, o cheiro é igual, porque comiam a mesma coisa, viviam do mesmo jeito, dormiam. Aí Judas, por isso que Judas teve que dar o beijo em Jesus. Ele não traiu Jesus com um beijo. O beijo é que mostraria quem Jesus era. Aquele que eu beijar ele. Olha o quanto ele era gente. Mas esse cara que era igual a todos, fez algo sobrenatural, porque recebeu do Espírito Santo de Deus, para que o Evangelho, 2026 anos depois, alcançasse nós aqui nessa noite. Olha o quanto extraordinário é o fogo do Espírito dentro de um homem. Olha o quão tão espiritual. E a gente acha que ser espiritual é só orar em línguas. É ensinar, querido, ensinar, mas não é pegar agora vamos todo mundo aí, pega o questionário, não. É ensinar vivendo. É ensinar manifestando a glória dele. A gente sabe que os filhos é assim. Meus filhos são muito melhores do que eu hoje, querido. Quem sou eu para ensinar? Meus filhos hoje me ensinam. Porque na Bíblia está escrito: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas quantos pais estão sujeitos a hoje sentar para aprender com os filhos? Por isso que a religião está morrendo do jeito que está morrendo. Porque esses líderes espirituais não têm humildade, Douglas. Eles não têm mais humildade de saber que os filhos estão ficando maior do que eles. Querem se perpetuar. Eu não vejo a hora, meu irmão, dos meus filhos, e eles já estão sendo melhor do que eu. Quero que eles sejam bem melhor que eles. Eles vão cuidar de mim, meu irmão. Eu quero ficar um velhinho bem gente boa, sendo cuidado pelos meus filhos. Quero ligar para um e dizer: estou precisando de tanto esse mês. Ligar para o outro e dizer: quero tocar o carro. É assim que eu vou lidar com meus filhos. Eu estou cuidando deles até hoje. A mais nova vai casar agora, dia 26 de junho. Estamos fazendo, meu irmão, eu moro numa casa emprestada e eu estou a pé, estou com o carro dela aqui na frente. Meu carro, eu entreguei semana passada. Mais um, dos 21 que eu ganhei já. Para dar entrada, eu moro numa casa emprestada e ela vai para dentro do apartamentozinho dela, vai casar. Chegou um guri lá em casa, guri, só é bonito, podia ter um pouquinho de dinheiro, meu Deus do céu. Mas é bonito, é crente. Eu digo, graças a Deus, pelo menos, só que faltava também não ser crente. Vou ter que dar tudo e ainda não ser crente. Aí eu não ia deixar. Estão ali na praia, estão tudo ali, comendo nas minhas costas, dormindo. Ganhei um apartamento para vir com a minha esposa, bonitinho. Estou ali, eu e ela trabalhando para eles. Soltou para, meu Deus do céu. Mas isso é que, meu Deus, a palavra lavada com água. Eita, olha Deus. Isso aí não é boleto, não, é um desenho que eu ganhei. Eu não boto mais boleto na Bíblia, graças a Deus. Isso é um desenho que a menininha deu para mim uma vez. Não boto mais boleto na Bíblia. Jesus, aleluia. Então, queridos, agora nós estamos falando aqui em Atos, a igreja de Atos, falando de um povo que está desesperado. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com eles, agora voltou aos céus. Você imagina os discípulos apavorados. Meu Deus, agora o que nós vamos fazer? Eles tiveram que seguir os princípios de Jesus. E Jesus falou o quê? Fiquem em Jerusalém até que eu me manifeste. O problema é esse, pastores.
Nós temos que entender a palavra que recebemos. Essa igreja já recebeu a palavra de avançar, irmão. Mas eu me lembro do Michael lá dentro da casa de recuperação. Nós estávamos lá esperando, cara. Por quê? Porque ele disse, fica em Jerusalém. Eu passei 12 anos, tu passasse quantos, Michael? 29 anos, criança, a sexta. Eu passei 12 anos dentro de uma casa de recuperação. Por isso que eu estou falando para você. Porque hoje, brigar com Deus, você pensar, eu nunca briguei com Deus. Eu briguei porque eu estava vendendo espetinho. A mulher foi pregar lá. E eu, daquela necessidade, ela prega, onde está o Ulisses? Foi uma correria dentro da igreja. Eu tenho uma meu irmão, foi no meio da pregação. Não foi no final, na oração, não foi uma revelação. Ela estava pregando e do nada ela parou e disse, aonde está o Ulisses? Eu tenho uma palavra de Deus para ele. E sabe o que é interessante, irmão? Porque eu estava precisando. Eu queria saber quem eu era. Aí sabe o que acontece? Está todo mundo desesperado, porque quando você está na prova, você faz questão dos outros saber. Todo mundo sabia que eu estava na prova. A gente faz cara de prova, irmão. A gente entra na igreja como um derrotado. E daí, meu irmão? Como é que tá? Vai indo. O vai indo para crente é derrotado, irmão. Vai indo, né? Vai se levando. Se levando, deixa a vida ali me levar, leva eu. Isso é coisa pro Zeca Pagodinho cantar, irmão. A nossa vida tem sentido. A nossa vida, nós temos um propósito e faz sentido. Mas eu ainda era menino, ainda não entendi. Eu estava lá lutando, brigando com meus espetinhos e querendo que Deus me mostrasse quem eu era. Aí veio a bendita da palavra. A mulher para e diz, onde está o Ulisses? Sai aqui todo mundo correndo. Vai lá, ela está te chamando. Eu digo, só não deixa quebrar os espetinhos, pelo amor de Deus. Meu irmão, e sabe o que é mais lindo? Que quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente só escuta o começo. Depois a gente começa a babar, a chorar, cai no chão e fica perguntando para os outros, o que é que ela falou? Hoje está fácil, o cara está chorando lá, o cara já está com filmagem em cima, depois ele vê no YouTube. Hoje a gente chora no YouTube. A gente até se preocupa para chorar bonito. Antigamente, agora até para filmando a gente chora até bonito. Eu não me lembro 90% do que aquela mulher falou, meu irmão. Aquele cara que queria saber quem era, que queria encontrar o seu destino, que queria encontrar o que ia fazer. Eu não lembro o que ela falou, mas quando ela entrou na porta, porque eu entrei na porta, lá no fundo, ela esticou a mão e disse, eis que te digo, filho meu. Ela não precisava falar mais nada, porque agora eu sabia quem eu era. Eu sou filho de Deus. Agora não precisa mais nada, irmão. Sou irmão do Luiz Hermínio, sou pastor no Mevan, não importa. Mas agora o dedo estava apontado, eis que te digo, filho meu. Eu sou filho de Deus, cara, isso ninguém me tira. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro. Isso é ser cheio de Deus, irmão. É você saber quem você é, querido. Não importa se as coisas estão difíceis. Tem dias que é terrível, meu irmão. Tem dia parece que a gente clama e Deus parece que fica cada vez mais longe. Digo, meu Deus, onde é que o Senhor estava? Você imagina a Marta e a Maria quando mandaram a carta para Jesus? Você imagina, meu irmão? Manda uma carta para... Imagina Jesus andando. Marta, Maria botou Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Os discípulos, aí Jesus vai responder, não, essa doença não é para a morte. Meu irmão, e elas viram o que ele viu, porque ficou azulzinho. Elas eram amigas pessoais de Jesus. Deus está falando contigo aqui hoje, meu irmão. Você sabe que é contigo. Eu não sou profeta, eu sou apóstolo. Mas Deus está falando contigo e você sabe. Elas mandaram a carta, Jesus olha e diz, essa doença não é para a morte. Mas Lázaro morreu, irmão. Meu Deus do céu. A Bíblia diz, a história da Bíblia diz,
aleluia. Rapaz. A história da Bíblia diz que Jerusalém Betânia era pertinho de Jerusalém. Eu estive lá, eu fui em Betânia. Jesus pregava em Jerusalém. Quantas vezes ele foi dormir, jantava na casa da Marta, marido do Lázaro. Ele era amigo pessoal. Aí no dia que eles mais precisavam, imagina Lázaro indo no médico, volta, eles eram os 3 irmãos. Ele volta e diz: meninas, chega aqui, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não é boa não. O médico disse: condenado, terminal, estou ruim, estou doente. Um olhou para o outro, passa o zap para ele. Quantos milagres elas viram Jesus fazer? Darlan, quantos milagres elas viram? Elas viram Jesus curando cego. Elas estavam na multiplicação, Darlan. Elas viram Jesus multiplicando, matando a fome de mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Agora o que era uma doencinha para ele curar? Só que ele não veio. Ele não veio, irmão. Aí sabe o que acontece? 4 dias depois. Por que 4? Porque 3 ainda era possível ressuscitar. Pela medicina, 3 ainda é possível. Mas o meu Deus é o Deus do impossível, meu irmão. Não é só para cantar não, é para acreditar. Só cantar Deus do impossível é fácil. Tem que acreditar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. 4 dias depois, as 2 chorando em casa, com uma multidão chorando com elas. Você imagina quantas vezes elas deixaram a casa sozinhas e foram atrás de Jesus, e os vizinhos dizendo: essas loucas aí andando atrás desse cabeludo. Eu imagino agora, o Lázaro morreu na casa do Lázaro. Vice, quando precisaram ele não veio. Eu não sei se foi assim com vocês, comigo foi na nossa família, irmãos. Nós passando necessidade dentro de casa. Nossos tios, nossa família dona de mercado, eles diziam: viraram para crente, manda eles orar. Era só o que nós fazíamos, irmão, era orar. Aí 4 dias depois ele vem. A Marta sanguínea. A Marta, ele está vindo aí. A Marta já foi em quando, não deixou nem ele chegar, porque tinha aqueles acelerados, tem os acelerados. E glória a Deus, eu também sou. A Marta já foi em quando. Onde é que tu estavas? Jesus: calma, Marta. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Tu não viste o zap lá? Ele assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei, na ressurreição do último dia. Quem você acha que pregou ressurreição para ela? Jesus, irmão. Aí parece que tem coisa que Jesus já falou para a gente, parece que a gente esquece. E às vezes a gente prega para ele, ela pregou para ele: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele assim: Marta, ele vai ressuscitar, calma. Eu sei que Deus nunca perdeu o controle, irmãos. Mas só que agora precisa acontecer algo extraordinário, meu irmão. E algo extraordinário não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter adoração. Uma adoração incondicional, meu irmão. A Maria que estava chorando em casa. Aí Jesus diz assim: Marta, faz o seguinte, tu não está entendendo? Vai chamar a Maria. A Marta chega lá de fininho, no ouvido da Maria, e diz assim: Maria, o mestre está aqui, manda te chamar. Quantos creem no milagre para Tijucas, para Santa Catarina, para Tubarão, para Itajaí, para Itapema, para Porto Belo, meu Deus, para Canelinha, meu Deus do céu, para São João Batista? Quantos creem? Para Nova Trento vai ter um milagre em Nova Trento, irmão. E lá vai ser grande. Lá vai ser um milagrão daquele, bem grande. Só que tem que ter adoração antes, irmão. Mas não é qualquer adoração, querido. Não é uma adoração motivada por músicas e luzes e eventos. É uma adoração verdadeira, com convicção. Se o Senhor viu, o Senhor é meu Deus. Mas se o Senhor não viu, o Senhor ainda é. Se curar, o Senhor é Deus. Mas se não curar, o Senhor ainda é meu Deus. Quem está falando para você é um cara que faz 25 anos que serve a Deus integralmente. Há 25 anos atrás, irmão, eu rasguei a minha carteira de trabalho. Eu já não gostava muito de trabalhar mesmo. Não foi. Eu digo: vai que Deus se arrepende. Comigo não tem que voltar atrás não. Agora tem que
Aí sabe o que a Maria vai? A Maria vai atrás de Jesus. E a Bíblia diz que ele não tinha chegado ainda na aldeia, estava no lugar que ele tinha encontrado a Marta. E a Bíblia diz que os que estavam chorando com ela em casa viram que a sair e seguiram-na, achando que ia no túmulo chorar. Os pessimistas. A igreja está cheia disso. Pessoas que só estão em volta da gente na desgraça. Elas não suportam ver a gente quebrado, ruim. Elas conseguem nos amar. Elas não suportam ver a nossa alegria, irmãos. E isso existe até dentro da igreja. Tem os pessimistas. Eu tenho um exemplo de pessimista, irmão. Acho que o cara tocava na igreja, bem longe, uma igreja bem longe daqui, não era assim não. O cara tinha uma moto, comprou uma moto, mas não sabia andar direito de moto, comprou uma moto. Sabe aqueles paralelepípedos? Meu Deus, aquele paralelepípedo. Eu já levei tombo de moto no paralelepípedo, irmão. É terrível. O cara caiu de moto no paralelepípedo, perdeu 3 dedos da mão, irmão. Perdeu muito sangue, foi para o hospital. Estava lá tomando soro, tomando sangue, branquinho. Aí as irmãs pessimistas foram visitar ele. Aí já entraram e disseram: ai, tadinho. O tadinho para quem está doente acaba de matar, irmão. Ai, tadinho. A outra mais pessimista: ai, está tão branquinho, né? Meu Deus, olha, ó, branquinho, não tem sangue nenhum. Aí a outra mais pessimista: ai, tadinho, nem vai tocar mais violão na igreja, perdeu os dedinhos, tudo. Meu irmão, se você tiver que escolher, escolhe andar com os otimistas, meu irmão. O otimista não está nem aí para dificuldade, para necessidade. O alvo dele é Cristo, ele está olhando para frente. Tudo para ele é Cristo, irmão. O otimista diz que chegou no quarto: aí, irmão, está se arrebatando aos poucos, hein? Já foi os dedos. Aí o outro mais otimista, o mais otimista ainda: vai ter desconto na manicure. É. Só que a Bíblia diz, meu irmão, Lázaro estava morto. Fazia 4 dias. Elas mandaram chamar ele, não foi. Mas a Bíblia diz que a Maria, chegando aonde Jesus estava, prostrou-se aos seus pés. Deixa eu falar uma coisa, talvez você não saiba. Um homem e uma mulher não se prostravam diante de ninguém naquele tempo, só diante do rei. Não importa se o meu irmão está morto, não importa se o Senhor não veio curar ele. Todas as vezes que eu estiver diante do Senhor, eu vou te adorar, porque o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o meu rei. Não é pelo que o Senhor fez, não é pelo que o Senhor dá, é pelo que o Senhor é. O Senhor é o Senhor da minha vida. Isso é fogo do Espírito queimando no coração. É a firme certeza, meu irmão. Ele não precisa estar toda hora se mostrando. Eu sei que Ele está aqui. Não precisa sentir arrepiozinho, meu irmão. Quando vem um arrepiozinho é bom. É bom. E sabe o que é mais lindo? Que durante muito tempo a gente ficava: ai, Deus, eu quero um toque. Que toque, rapaz? Ai, Senhor, eu quero uma visita. Como é que eu vou? O cara visita uma casa que ele mora, irmão. Ai, Senhor, eu quero uma visita. Meu irmão, não é uma visita, é uma manifestação. Aonde nós estivermos, dizer: Senhor, tipo, que eu sei que o Senhor está aqui, se manifesta aqui agora, meu santo, em nome de Jesus, porque o Deus próspero, o Deus eterno, o Deus soberano, Ele nos tirou dele e agora mora dentro de nós, irmãos. Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado.
admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Eu sonho com esse tempo, onde a nossa expectativa não vai estar mais de um pregador, mas de uma mensagem, porque a mensagem viva já está dentro de nós, onde não vamos ter mais que parar de adorá-lo, sabendo que debaixo da adoração a sua glória manifesta, pessoas são curadas, vidas são livres em nome de Jesus Cristo. Está tendo muita libertação aqui nessa noite, querido. Tem muitas pessoas sendo curadas. Você que tem uma enfermidade ou conhece alguém que tem, bota a mão sobre o seu peito agora. Nós vamos clamar a Deus, continuar louvando. Nós não vamos parar para fazer uma oração poderosa para cura, porque nós acreditamos no Deus que cura no meio dos louvores, o Deus que liberta no meio dos louvores, aonde nós não vamos mais trazer fogo de casa, aonde a chama permanece acesa. Oh! Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Deixa eu só dar uma. Senta aí, irmão, por favor, só mais um pouquinho. O avião não decolou. Fala para ele, foi abortado o voo, fala para ele. Mas fica aí, fica aqui, vocês agora convidados de honra agora, em nome de Jesus. Até, ó aqui, e fiz o primeiro trato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Não precisa inventar moda, queridos. É só dar continuidade naquilo que ele começou a fazer e a falar e a ensinar. Jesus nunca teve uma escola de ensino. Onde ele estava, ele juntava pessoas e ensinava, querido.
Eu falei para você, eu fiz essa viagem para Israel e ela foi tão importante para mim. Deus me ama tanto, porque não teve nada judaizante. Ela foi uma viagem cristocêntrica, cara. Nós falamos só de Jesus, pisamos no lugar que Jesus pisou, aonde Ele fez os milagres. Começamos na Grécia, fomos a Atenas, aonde Atenas, o Paulo quase desviou em Atenas, irmãos. Porque Atenas era o governo do mundo. Atenas, os inteligentes, os filósofos, os sábios da época moravam tudo em Atenas. Tem coisas de Deus, o fogo de Deus, a sabedoria humana não vai entender, querido. O fogo de Deus, o Espírito que queima em nós, os filósofos não vão entender. Eles acham que nós somos uma filosofia de vida. Nós não somos uma filosofia de vida, porque nós nem temos mais vida, querido. Nós somos Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Aí ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. Corinto tinha um porto, mas em cima da cidade de Corinto tem um monte, e nesse monte tem um templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo. Nós estivemos lá. Aí tem as sacerdotisas de Afrodite, meninas que tinham suas cabeças raspadas. E sabe o que é importante você saber? Elas não eram prostitutas, elas não se prostituíam por dinheiro. Elas se prostituíam por devoção a Afrodite. Elas se prostituíam porque elas entendiam que com cada homem que elas deitassem, elas estavam não amaldiçoando, mas elas estavam... A palavra me fugiu, meu Deus. Me ajuda aí os colegas de trabalho. Quando a pessoa está... Não é o Dragon Ball Z, não. É outra coisa. Consagrando. Elas se deitavam com os homens, consagrando aqueles homens a Afrodite. Só que aí Paulo, no lugar que ele fugiu, ele foi morar na casa de Áquila e Priscila. Ó, tem duas Priscilas nessa igreja. Já tinha uma, agora tem duas. Áquila e Priscila foi fazer tenda. Ele disse: não quero ser pesado, vou parar com esse negócio de evangelho. Foi para Corinto. No meio da inteligência, no meio dos filósofos, ele não sentiu o poder de Deus. Sabe onde é que ele sentiu o poder de Deus? No meio da necessidade. Sabe onde Deus ativou o ministério de Paulo? No meio da prostituição, no meio do engano, da mentira. Aí a gente quer fugir disso. Não, eu sou separado do mundo. Nós somos a luz do mundo, meu irmão. Nós somos o sal da terra. Nós somos vela. Se tiver escuridão, nós vamos queimar. Não importa se nós vamos diminuir, irmão. Nós vamos queimar e vamos iluminar. Foi ali que Paulo começou a pregar. E eu fui lá, eu subi na escada onde ele fez o primeiro sermão dele em Corinto. Botei o pé naquela escada. Oh, meu Deus do céu. Corinto era um porto. Saía o mercado, era Grécia, era um mundo antigo. Na Grécia, saía dali navios carregados para o mundo todo. E ali Paulo começou a evangelizar. Ali Paulo se reforça de novo, no meio da necessidade. Aí sabe o que ele criou? As prostitutas vinham e começaram a escutar ele a pregar. Começaram a ser tocadas pelo poder de Deus. Porque é isso que o fogo faz. Por isso que nós somos carregadores de brasa, irmãos. Por isso que nós somos a tocha viva. Porque as pessoas que têm contato com a gente, elas não podem sair mais do mesmo jeito, irmãos. Uma pessoa que tem contato com a mim, com a sua vida, não pode continuar do mesmo jeito. Elas são incendiadas pelo fogo que habita em nós. Fire! Fire! Oh my God! Oh my God, é fire. Aí sabe o que acontece? O povo começou a repudiar, porque elas tinham as cabeças raspadas. Aí sabe o que Paulo diz? Não é bom que as mulheres venham diante de Deus com as cabeças descobertas. Para quê? Para que aquelas meninas pudessem ouvir a palavra de Deus, irmão. Aí todas as mulheres cobriam a cabeça, você já não sabia mais quem era quem. Por isso que a igreja existe, meu irmão. Aqui está cheio de ex. Brasília rosa, é? Roupa de He-Man. She-Ra, eu também vesti, eu já me vesti de She-Ra uma vez, irmão. Eu sou fundador do Naveguei. Nem me vergonhe disso. Oro muito. Teve um tempo que acabou, graças a Deus. Também fiz muita coisa errada. Quando você é menino, ele deixa fazer coisa de menino. No tempo da inocência não tem problema. Mas agora o fire, meu irmão,
Aí você começa a criar estratégias para Deus. Só que daí você quer que a religião faz? Pega uma estratégia e cria uma doutrina. Cria uma estratégia que era para aquele tempo, para a igreja de Coríntio. Aí cria uma doutrina para hoje, que a mulher não pode andar com a cabeça descoberta. Deus usa os cabeludos, Deus também usa os carecas, meu irmão. Glória a Deus. E se não tiver cabelo, tem agora até para botar. Dá até para botar cabelo. Eu, graças a Deus, tinha vergonha do meu cabelo quando era pequeno, irmão. Luiz Hermínio, com aquele cabelo loiro dele, oxigenado, jogava aquele cabelo, corria, o cabelo balançava. O meu, até aos 15 anos, a minha avó cortava o meu cabelo, eu tinha vergonha de ir no barbeiro. O tempo passou e eu sofri calado. O meu está aqui comigo, ele já botou e vai ter que botar de novo. Oh, meu Deus. Mas como dizer, para uns Deus cabelo cabelo, para outros Deus dá inteligência. Então eu fico com o cabelo, glória a Deus. Dá continuidade, querido. Agora vai no versículo, capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Já existia o dia de Pentecostes. Não começou o dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Para tudo Deus tem um propósito. Não adianta nós falarmos mal do carnaval, meu irmão. Não adianta nós dizer que tem pecado no carnaval como se Deus não soubesse. Não adianta nós querer ir para a presença de Deus e expor o pecado do mundo como se Deus tivesse perdido o controle. Deus sabe, meu irmão, Deus nunca perdeu o controle. Mas nós somos a luz do mundo. Sabe como se identifica Sabe como se identifica um edifício torto? O melhor jeito, construir um reto do lado. O que sabe o que condena o falso? Você algum dia já viu uma nota de R$30 falsa? Porque não existe. Porque não existe a verdadeira. Até para ter a falsa tem que ter a verdadeira, irmão. E sabe como que eles comparam? O melhor jeito de comparar uma nota falsa? Pondo a verdadeira do lado. Então nós fomos chamados para transformar o mundo. Jesus morreu judeu, mas Ele transformou o mundo. Na cruz Ele começou o reino. 33 anos de idade, Jesus é traído. Mas o diabo é burro. Se o diabo soubesse que a morte de Jesus ia ter tanto poder, você acha que ele ia querer que Jesus morresse? Por isso que o diabo não quer você morto não, meu irmão. O diabo quer você envergonhando o nome de Deus. Está amarrado isso, em nome de Jesus eu jamais repreendo. Mas não pense que o diabo quer tirar a sua vida. Ele nem quer e nem pode. Ele não tem poder de tocar em nós. O diabo não tem poder, mas ele tem legalidade, irmãos. E a única coisa que quebra a legalidade do diabo é o poder de Deus. Então nós temos a legalidade em Deus. Então não pense, Jesus na cruz, morrendo pelo meu e pelo seu pecado, porque Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, para que se cumprisse a palavra que estava escrito. Então tem coisas na nossa vida que não é porque nós queremos, não é porque Deus quer, é porque tem que acontecer. Para quê? Para que se cumpra a palavra. Aí ele morre. Ele morre não, ele está lá pregado na cruz. E eu fui lá em Israel. Tem o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. E era comum, para aquele tempo, depois que Roma assumiu o governo, Israel estava sujeito a Roma. Israel era sujeito a Roma, no governo de Roma. E a morte de cruz era dos romanos, os romanos que inventaram a morte de cruz. E a morte de cruz, a pessoa ficava apodrecendo na cruz. Eu fui lá, irmão, eu estive no túmulo. É uma sensação extraordinária. Mas não é algo tão sobrenatural quando você escuta a história de José da Arimateia. Porque você entra lá naquele túmulo, você sabe que Jesus esteve ali, mas ele ficou muito pouco tempo. Foi um lugar que Jesus menos ficou. Só que você vai entender a história de José da Arimateia, meu irmão. Um ímpio que comprou o corpo de Jesus. Ele usou da interferência que ele tinha. Por isso que Deus quer nos fazer importante nesses dias, querido. Deus quer que nós sejamos a nação eleita, mas não é para nós usar para nosso benefício próprio. Você que é empresário aqui, recebe essa palavra no seu coração. Deus vai te fazer o maior empresário na sua área, se for para a glória dele.
Se você é comerciante na sua área, você vai ser o maior, em nome de Jesus. Se for para a glória a Deus, Deus só tem um motivo para nos prosperar, querido, para que o nome dele seja glorificado através de tudo que temos e somos. Agora imagina José da Arimateia, ele investiu no corpo morto, meu irmão. Ele teve que usar da influência dele, porque ele teve que ir lá, ele era um homem importante, ele teve que ir lá negociar com Pilatos, para comprar o corpo de Jesus. Se Deus se tornar influente, querido, na política, onde quer que seja, use para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelo prefeito dessa cidade, pelos vereadores, homens de influência. Se for para usar para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tenho falado muito isso com o Maico. Essa igreja é influente, meu irmão, em nome de Jesus. Essa igreja vai marcar a história dessa cidade, porque nós fomos chamados para isso. Nós não vamos ser grande, mas nós não vamos ser menor do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós sabemos quem somos. José da Arimateia, meu irmão, ele investiu no corpo morto. Ele pagou pelo corpo de Jesus e ele enterrou no túmulo da família dele, porque até isso tinha que acontecer. Ele lavou o corpo, perfumou o corpo. Eita Deus, cobriu o corpo, meu irmão, cobriu o corpo com um lençol de linho puro, porque não existia algodão naquela época. Então pense que tudo que era material, tudo que era de vestir, era de couro ou de linho, porque era vegetal. Era um avental de linho puro. E a Bíblia diz que no dia que Jesus ressuscitou, quando eles entraram no túmulo, o túmulo estava vazio. Mas ele não deixou de qualquer jeito, sabe, né? Ele deixou o lençol dobrado. Sabe por quê? Porque um judeu naquele tempo, que estava, qualquer festa, ele tinha o guardanapo. O guardanapo não era de papel, era de linho. Então, se ele tivesse o guardanapo de qualquer jeito em cima da mesa, ele ainda estava comendo. Ele ainda já tinha parado de comer. Mas quando ele precisava se ausentar e o guardanapo ficava, ele dobrava o guardanapo do lado do prato, o cara sabia que ele ia voltar. Então por que o guardanapo? Por que o amor? Então não pensa que era nada em vão. Jesus tem um propósito para tudo, meu irmão. Ele falou: ó, vou voltar, não tá? José da Arimateia investiu no corpo morto. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da cruz, da crucificação. Já falei de tanta coisa e ainda não falei o que eu ia pregar. Meu Deus, como é que faz? Era para ter pregado no primeiro dia, mas aí dava certo. O meu desejo hoje é não estragar nada do que já foi feito aqui, em nome de Jesus, viu, irmãos? Então, se você já recebeu algo aqui nesses dias, se eu falei contra, tira o que eu falei e fica com o que você já ouviu. Não deixe eu estragar o que você já recebeu aqui. Mas eu preciso falar o que Deus está me falando para falar. Jesus estava crucificado numa cruz no meio de 2 ladrões, irmãos. Era a morte mais vergonhosa. Eles botaram aqueles 2 ladrões de propósito para envergonhar ele. Só que o da esquerda sempre é mais difícil. O da esquerda às vezes é mais complicado. O da esquerda olhou para ele e disse: ei, tu não és o filho de Deus? Por que tu não sai daí da cruz e nos leva contigo? Porque tem gente que até reconhece que Jesus é filho de Deus, meu irmão, mas só para sair da cruz. Só quer sair da cruz. Agora o da direita não. O da direita, a primeira coisa que ele reconheceu, e eu e você temos que reconhecer, é o que nós éramos merecedores. E saber quem Jesus é. Porque o da direita falou, olhou para o outro e disse: fica quieto aí, rapaz, nós merecemos estar aqui. Esse aí nada fez. Aí ele faz um pedido extraordinário, e você tem liberdade para fazer todos os dias. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu. A religião nunca entendeu o que Jesus veio fazer. Até os discípulos que andaram 3 anos com Jesus não entenderam. O ladrão da cruz entendeu. Então não importa quem você é, se você entender, meu irmão, deixa o resto que se lasque. Não importa o que os outros são, se você entendeu quem Jesus é, que se lasque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Pode falar o que quiser, e eu sou ruim mesmo, irmão. Eu já sei quem eu sou, não precisa dizer que eu sou ruim, porque eu não valo nada. Eu não valo nada. Mas aquele que habita em mim, o que é que eu posso fazer se ele me amou primeiro? Não preciso.
O que é que eu posso fazer se eu sou importante para Ele, irmão? Eu não posso fazer nada, eu só desfruto. Aí sabe o que é que ele disse? Desce dessa cruz, entra numa igreja evangélica, te batiza, não vai esquecer. Faz uma campanha de sete semanas para garantir. E se botar um dinheirinho no envelope, fica melhor. Te arrepende de mentir, não peca mais, não bebe mais, não fuma mais, não. Hoje mesmo. Quando você reconhece quem Ele é, meu irmão, é hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda não fui para o céu, meu irmão, mas eu já estou no reino. Eu ainda não fui para o céu, mas eu já estou vivendo o reino, meu irmão. Já estou desfrutando da minha herança. E está cada vez mais bonito, parece vinho. Quanto mais velho fica, mais bonito fica. Isso era fraquinho de aparência. A Priscila deu jeito nele. Eu vim aqui desfrutar da minha herança, irmãos. Todas as vezes que eu venho nessa igreja pregar, meu irmão, eu tenho muitos lugares para pregar. Aqui não, aqui eu estou em casa. Aqui eu vim ter com os meus irmãos. Se Deus quiser, vão me levar para jantar ainda depois. Só para me botar inveja na minha família que não quis vir comigo. Se vou dizer, eu vou tirar uma foto, vou tirar, vamos comer, vamos ir. Ah, tá. Vou tirar uma foto e dizer, ó, o que é que vocês perderam aqui, ó. Jesus é esse, meu irmão. E sabe o que é mais lindo? Eles permaneceram naquele mesmo lugar. E no dia de Pentecoste, porque existiu o dia de Pentecoste. Porque Deus gosta de se aparecer, irmão. Oh, Deus que gosta de aparecer, o nosso. Aí no dia de Pentecoste, olha aqui. Vamos lá, agora eu vou acabar mesmo. Cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. Por isso que nós estamos clamando para as pessoas. Nós não estamos chamando você para um culto, querido. Entenda isso. Nós não estamos chamando para você ser membro do Mevan. Nós só queremos que você esteja no mesmo lugar. O mesmo lugar é pensar as mesmas coisas. Nós não precisamos ser igual, mas nós estamos indo para o mesmo lugar, meu irmão. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Estamos gerando o mesmo propósito. Reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa que estavam assentados. E só os que estavam orando, e só os que não mentiram, e só os que nunca pecaram. É isso que está aí, não? Fala para o teu irmão, é nessa aí que nós entramos. Foi nessa aí que nós entramos, Marcos. E todos. Ah, meu Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, meu irmão. Por isso que é importante. Por isso que nós fizemos conferências como essa, irmão. Por isso que nós estamos na internet clamando, dizendo, meu irmão, venha cultuar conosco. Por quê? Porque quando nós estivermos todos no mesmo lugar, é o de repente, meu irmão. É no de repente, não precisa fazer uma campanha de cura, no de repente é curado. Não precisa fazer uma campanha de libertação, no de repente é liberto. Porque é assim que Ele faz. E sabe o que é melhor de tudo? Sem nós merecer, é porque nós precisamos. E sabe o que é lindo? Ele não deixa ninguém confundido, irmão. Vou bem rapidinho agora, não vou parar mais não. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Judeus de todos os lugares iam para Jerusalém nesses dias. Você acha que Jesus fazia alguma coisa por acaso?
Você acha que Jesus faz alguma coisa por acaso? Você acha que eu e você somos obra do acaso? Não somos, querido. Somos propósito de Deus. Foi por propósito que Ele falou: fiquem no mesmo lugar. Esperou que chegasse o dia de Pentecostes, que viessem judeus e todas as nações da terra se encontrassem no mesmo lugar. Desceu línguas como de fogo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria linguagem? Nossa própria linguagem, que somos nascidos, pardos, medos, elamitas, e os habitantes de Mesopotâmia, e Judeia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crentes e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quando nós estamos falando da grandeza de Deus, não vai haver confusão, meu irmão. Todos vão entender. Não importa se um gosta de amarelo, outro de vermelho. Não importa se um tem um cabelo comprido, o outro usa boné, ou se tem tatuagem. Não importa se canta rap, se canta funk, se canta e porque ele vive. Não importa. Todos vão entender. Não vai haver confusão. Porque o Espírito, as manifestações podem ser diferentes, agora o Espírito é o mesmo. É isso que a igreja... Esse é o fogo verdadeiro de Deus. Que é o mesmo Espírito, não tem confusão, não existe confusão, ninguém se confunde. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, bêbados. Eles nunca me viram bêbado. Tem uns que acreditam, ainda até hoje não acreditam que eu parei de beber. Tem uns que até hoje dizem que nós pregamos drogado. Mas drogado eu não sei, nós estamos sendo, como é que diz? Com a mente sedada nós estamos. Oh, meu Deus. Agora vem o que eu vou encerrar mesmo, de verdade. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes... Eu estou falando do Pedro, do bruto, do Pedro ignorante, meu irmão, pescador. Só que ele tinha recebido uma palavra: Pedro, agora tu não é mais pescador. Jesus, quando ressuscitou, esperou eles na praia. Quando eles chegaram com o barco cheio de Jesus: agora larga tudo, que agora tu não é mais pescador de peixe, tu é pescador de homem. Você tem que saber o que é que Jesus falou a teu respeito, cara. Não importa se você tem vergonha, não importa se você não tem estudo, não importa nem se você sabe ler, meu irmão. O que é que ele falou a teu respeito? Naquele dia ele falou que eu era filho de Deus. No outro dia eu ainda continuei 6 meses vendendo espetinho, mas eu era o filho de Deus vendendo espetinho. Está pensando o quê? Quem vai comprar o espetinho do filho de Deus? Era diferente o negócio. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Não importa se nós somos dono do prédio ou zelador dele, nós somos filhos de Deus. Não importa se chegamos de bicicleta ou de carro importado, sentamos na mesma mesa, comemos da mesma comida, porque o nosso Pai é o mesmo. E sabe o que é mais lindo? Vamos viver tudo no mesmo lugar no céu. Não vai ter diferença lá. Vai ser tudo do mesmo jeito. E sabe o que é? A nossa passagem aqui é momentânea. No céu nós vamos ser eternos. Pedro se levantou para ler. O Pedro se levantou e disse-lhes: varões judeus e todos os habitantes em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro profetizando, irmão. Cheio do Espírito Santo de Deus, você é profeta, você é levita.
você mestre, você é pastor, você é evangelista, cheio da presença de Deus. Você é o que você quer ser, meu irmão. Não é o que os outros dizem, é o que você quer ser. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Ei, idoso, ei, ancião, não para de sonhar não, querido. No Mevan ninguém vai jubilar nós não. Aqui, ó, que nós vamos trabalhar a vida toda para jubilar nós, dar um saláriozinho. Vai ter que ter uma rampinha, porque eu quero subir com o meu carrinho lá. Eita. E quando eu não conseguir mais levantar a mão, já falei, paga alguém para levantar a minha mão. E eu vou sonhar até o último dia da minha vida. Eu vou ter sonho, irmão. Eu sonho tanto, meu irmão. Eu sonho com uma igreja gloriosa. Eu sonho, Deus já começou a fazer. Eu sonho em ver os meus netos, os meus bisnetos pregando o evangelho. Eu vejo os meus netos não tendo as mesmas dificuldades que eu tive. Eu fui tão marcado pelo pecado, mas por causa da minha posição e daquilo que eu acredito, meus netos não vão ser, meus filhos não vão ser, minhas gerações que vão vir depois de mim não vão ser. Em nome de Jesus Cristo, o fogo arde constantemente. E ele diz mais. Agora eu vou acabar, peraí, só um pouquinho. Agora vamos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, daqueles dias profetizarão. Convido você, servo e serva de Deus, mas não servo trabalhadorzinho, humildezinho. Não, filho que serve o Pai. Convido você a se colocar de pé nessa noite. Meu Deus. Se você está aqui com a sua família, querido, com a sua esposa, com seus filhos, junte-se a eles agora, em nome de Jesus.